Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lado B, um espaço para a gente conversar sobre os mistérios do mundo e da mente. Eu sou Fabiana e fico muito grata com a companhia de vocês. O caso de hoje eu vou chamar de caso comentado, porque a polícia agiu bastante rápido, então ele foi solucionado com muita rapidez, mas mesmo assim é uma incógnita. Por quê? Pra quê? Por que ela? Hoje a gente vai conversar sobre o caso da Nathani Salles Alves, uma jovem de 20 anos que foi sequestrada em seu próprio carro. Aqui eu acabei encontrando duas informações. Como vocês já sabem, eu gosto de passar toda a verdade para vocês. As duas fontes eram de confiança, então eu acabei ficando um pouco confusa nisso. Alguns dizem que o culto tinha acabado e a Nathani estava saindo, indo embora, o que eu acho menos provável. O segundo é que ela estava no culto, saiu para pegar alguma coisa no carro e voltaria depois. Por que eu acho isso? Porque se tivesse acabado o culto e todo mundo tivesse indo embora, teria muita gente ali e ela não teria passado pelo que ela passou. Então depois vocês me contam se vocês pensam igual a mim, porque na realidade eu acredito que o que faz mais sentido é que ela tenha saído no meio para buscar alguma coisa que ela esqueceu no carro e ela iria voltar. Esse caso aconteceu no dia 16 de fevereiro, no último domingo, na cidade de Quixeramobim, no Ceará, que fica a cerca assim, de 3 horas da capital Fortaleza, que era onde a Nathani residia. 3 homens embriagados e sob efeito de ilícitos ficaram observando por um tempo. Porque a Nathani ela entra no carro e ela se demora lá dentro um pouquinho. Aqui já é algo pra gente comentar. Obviamente que não é justificativa. É só uma questão que eu sempre falo aqui. As pessoas que vivem em cidades pequenas acabam sentindo muita confiança, muita segurança e, infelizmente, as coisas não são bem assim. Na realidade, elas nunca foram bem assim. Então, se você tiver necessidade de ficar com o carro parado por um tempo, trava, gente, porque não dá para você adivinhar que tipo de pessoa tá ali ao seu redor. Eu cheguei a ouvir colegas meus falando que possivelmente eles já estavam de olho nela ou algo do tipo, mas não foi isso. Foi realmente um crime de oportunidade. A Nathani ela é rapidamente dada como sequestrada porque os amigos que estavam na igreja, que perceberam que ela não tinha voltado, assim saíram na porta para ver o que tinha acontecido, perceberam que o carro dela não estava mais lá. Então, nesse momento, já começa uma comoção pela procura da Nathani. Novamente, em algumas fontes eu vi que foi encontrado em câmeras de comércios, em outras fontes eu vi que foram encontrados em câmeras residenciais. Isso não vai fazer a menor diferença. A questão aqui é que conseguiram rapidamente essas imagens com a ajuda ou de algum morador ou de algum comerciante e descobriram o que tinha acontecido com a Nathani. Porque claramente ela não ia sair no meio do culto e ir embora sem sequer dar satisfação para ninguém. Mas isso tudo demora um pouco também. E em casa a família também fica preocupada porque ela passa muito do horário de chegar. Então eles vão até a igreja e já descobrem o que aconteceu. Várias câmeras de vigilância, tanto que nós vamos ter imagens de vários ângulos, flagraram esses 3 meliantes que abriram a porta do carro da Nathani. Nesse momento, ela tenta escapar pela porta do carona.
o outro meliante chega e impede ela e ao mesmo tempo já vem um terceiro, entra na parte de trás e rapidamente o carro sai. Algumas horas depois, na realidade já no outro dia, a Nathani é encontrada em uma mata na cidade de Banabuí, que é uma cidade vizinha de Quixeramobim. Gente, o nome das 3 cidades que vão envolver esse caso são um pouquinho complicados assim de pronunciar, porque na realidade eu nunca sequer tinha ouvido falar dessas 3 cidades lá do Ceará. Então, se eu fizer alguma pronúncia errada aqui, eu peço por favor que vocês entendam. Se quiser corrigir, fica à vontade, vocês sabem que eu gosto de aprender com vocês também. Então, a Nathani é encontrada numa mata. E ela é encontrada rapidamente porque a polícia conseguiu efetuar a prisão dos 3 suspeitos com muita rapidez. E eles mesmo indicam o local onde tinham deixado ela. E a polícia conseguiu descobrir onde estava o carro graças a um sistema de satélite, o Agilis, que rastreia em tempo real os veículos e outros objetos que você queira cadastrar. De acordo com o depoimento dos réus, porque assim que eles confessam, eles já passam a ser réus, eles não são mais suspeitos. Eles queriam apenas roubar o carro, infelizmente foi a palavra que eles usaram, gente, para pagar dívida de ilícitos, né? Mais um comentário, né? Por isso que eu falei que seria um caso comentado, afinal de contas ele foi de rápida resolução, mas tem muita coisa aqui pra gente pontuar. Se a intenção deles era roubar o carro para pagar uma dívida, por que então eles não deixaram a Nathani sair do carro? Por que eles levaram a Nathani junto? E sem contar que durante o interrogatório vai ter um monte de inconsistência. Isso a gente tá meio que calejado já de saber. Eles alegam que foi um crime de oportunidade. Depois, eles falam que estavam desde sábado na cidade de Quixamobim. Essas 3 cidades, elas ficam bem pertinho uma da outra, porque eles pretendiam passar o final de semana farreando. E eu continuo considerando, assim como a polícia também colocou como crime de oportunidade. Foi um crime de oportunidade. E segundo um deles relatou no seu interrogatório, ele teria uma dívida e aí queriam cometer um roubo, né, para fazer o pagamento dessa dívida. Porque mesmo que eles estivessem planejando já o roubo, eles não tinham um alvo específico. Eles acabaram pegando a Nathani por causa dela estar sozinha, de ser mulher, o que aqui, na minha opinião, vai configurar como feminicídio, porque se fosse um homem, eu acredito que esses covardes não teriam tido coragem de abordar. O crime de oportunidade é um crime que acontece com qualquer pessoa que os bandidos percebam que baixou a guarda. Aí eles veem a oportunidade e fazem aquilo que já estavam planejando fazer, pretendendo fazer. O diretor do Departamento da Polícia Judiciária, Pedro Viana, faz o recolhimento das imagens, né, de todas as câmeras, por isso que eu disse para vocês que existem imagens de vários ângulos do que aconteceu. Foi dessa forma que descobriram que ela tentou lutar, ela resistiu, mas eles a impediram. E uma outra coisa que eu sempre falo que eu acho bastante importante, enquanto a polícia está fazendo uma investigação, a gente não fica sentado em casa esperando a solução cair do céu no nosso colo. Vamos tentar fazer a nossa parte também. E é o que a família e os amigos da Nathani fazem. Assim que a vizinhança fica sabendo, o pessoal da igreja já estava procurando. Aí há uma grande comoção também perto de onde ela morava. A Nathani era uma moça muito doce, muito gentil e muito querida pela vizinhança. Então já começa as buscas, que a gente pode chamar de civil, porque são civis, não profissionais da área que estão fazendo essas buscas. Muita gente
sai das suas casas e vai procurar pela Nathani, enquanto a polícia está fazendo o trabalho dela. Afinal de contas, por mais rápido que eles tenham agido, é um trabalho demorado. Mesmo depois dos suspeitos já estarem na custódia da polícia, até você conseguir interrogar, tirar alguma coisa deles, porque eles não chegam já de cara falando, fui eu, fiz mesmo, e contando em detalhes. Seria ótimo, perfeito se fosse assim, mas não. A polícia tem que dar uma prensada para conseguir tirar alguma coisa. Então, enquanto eles iam fazendo isso, uma outra equipe já ia montando uma força-tarefa. Essa força-tarefa é uma união das polícias militar e civil. É incrível, né, gente? Já é o terceiro caso que eu gostaria de parabenizar a polícia. E isso, é claro que mesmo que o desfecho não tenha sido feliz, deixa a gente assim um pouco mais aliviada de saber que a nossa pressão está fazendo com que as autoridades comecem a tomar providências para que coisas desse tipo sejam resolvidas de maneira rápida, e mostrando para qualquer pessoa que tenha intenção de cometer qualquer tipo de delito, seja ele simples ou seja ele grave, já não tem mais tanta certeza da impunidade, que era o que mais fortalecia eles. A Secretaria de Segurança Pública e Social, que consegue descobrir que no carro da Nathani tinha o sistema Agilis, rastreiam e encontram o carro, que estava abandonado na cidade de Quixadá. Fica a cerca de 40 quilômetros da igreja onde a Nathalie frequentava. Aqui, para quem não é da região, eu vou dar uma resumida para a gente se situar melhor, né, nessa situação em relação às 3 cidades envolvidas no caso. Quixeramobim é a cidade onde a Nathalie morava e onde ficava sua igreja. Quixadá é a cidade onde foi encontrado o carro. Banabuí é a cidade onde a Nathani foi encontrada. Acho que desse jeito fica melhor para vocês e até para mim, para a gente entender direitinho o contexto das cidades em questão. Enquanto a polícia está fazendo esse trabalho de montar a força-tarefa, de rastrear o carro, a família já começa a postar nas mídias sociais fotos e apelos para que, se alguém tivesse visto a Nathani, avisasse. É lindo ver uma família fazendo algo assim. Assim que a Secretaria de Segurança consegue descobrir onde está o veículo, a polícia imediatamente vai até o local. Só que o veículo está abandonado. A Nathani não está ali por perto. Mas eles percebem uma movimentação que, para o policial, principalmente os mais experientes, que já têm um feeling, sabem que tem algo errado e descobrem que os 3 estão escondidos na casa da irmã de um deles. Vai, efetua a prisão e eles não resistem. O carro da Nathani, né, que é encontrado na cidade de Quixadá, que fica a cerca de 40 minutos. Assim, o local exato onde o carro foi encontrado ficava a cerca de 40 minutos da igreja. Prisão preventiva realizada, começa-se o interrogatório. Os suspeitos são 2 homens de 43 anos e um de 23 anos. Não demora muito e eles já confessam e contam em detalhes o que aconteceu. Eles falam que passaram a noite na rodoviária de Quixadá, fazendo consumo de álcool e de ilícitos, e acabaram ficando com uma grande dívida e foram procurar um carro para fazer a quitação dessa dívida. Nesse ponto, os 3 foram meio que unânimes, falaram a mesma coisa, mesmo estando cada um em uma sala. Eles disseram que iriam abandonar a Nathani ali naquela mata, na cidade de Banabuí, e pegar o carro, levar, né, para os fornecedores deles, e ia ficar por isso.
Só que a Nathani atacou um deles com uma pedra. Vamos de novo comentar. Gente, se fosse só um homem, ao que parece, porque não foi citado em lugar algum, eles não estavam armados. Então, se fosse um homem só e ela fizesse algo desse tipo, seria muito fácil para ela conseguir se desvencilhar, fugir. Mas acontece que eles eram em 3. Então, não foi uma atitude... a gente não sabe o que passa na cabeça, que tipo de emoção, estando numa situação como essa. Mas a gente tem que ter um pouquinho de racionalidade, tentar pelo menos. Que se for um, você pode tentar se defender, mas se tiver mais de um, não vai adiantar, porque você consegue derrubar um e os outros 2 te pegam. E apesar da dependência deles, apesar do roubo, porque você tirar algo que não é seu de outra pessoa é um crime, e é um crime grave sim, porque muitas vezes a gente não sabe o quanto a pessoa labutou para conseguir aquele bem, mas parece que realmente a intenção deles era essa. Afinal de contas, no IML o legista constatou que não havia nenhum tipo de abuso sexual, nem mesmo tentativa, mas a brutalidade com que a Nathani foi morta é algo que marcou e comoveu o Brasil inteiro. Com a mesma pedra que ela atacou o sequestrador dela, eles ceifaram a sua vida, mas de forma bastante agressiva. Depois das confissões, depois de encontrada a Nathani, eles são indiciados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E o latrocínio, ele configura crime hediondo. A gente ainda está no início, né, das investigações, mas provavelmente aqui vai acarretar mais um monte de acusações em cima deles. Como, por exemplo, triplamente qualificado, que é sem dar à vítima a possibilidade de se defender. Eles eram em maior número e fisicamente, diante da biologia pelo menos, o homem tem uma força física muito superior à da mulher. Motivo torpe e a forma com que foi feito. Com os suspeitos foram encontrados vários pertences da Nathani. O celular, algumas joias. A Nathani, ela estava cursando o 2º ano de Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Quixeramobim, que pelo que eu entendi, não é assim uma cidade tão grande, porém não é uma cidade tão pequenininha. Afinal de contas, a universidade e a igreja ficavam na mesma cidade, mas levava-se quase 40 minutos de um lugar ao outro. Já houve, né, audiência de custódia, realizada pelo juiz Wellington Alves de Mesquita, que fez citações que eu sequer posso cogitar a hipótese, a possibilidade de falar aqui para vocês. Tamanho inconformismo que não só as pessoas, como a própria polícia ficaram diante de tamanha brutalidade. Os indivíduos são Francisco T. Eu não vou citar o nome completo, primeiro porque eu não quero dar ibope para essas criaturas, e segundo que a plataforma anda um pouco sensível, então um vídeo meu foi tirado do ar, tá em análise, eu não falei absolutamente nada do que eles colocaram nas diretrizes, que assim, você não pode colocar conteúdo adulto, explícito, ou citar criança num contexto como esse. Que não foi o caso, foi o caso do envenenamento lá no Piauí. E esse caso não teve absolutamente nada de sexo. Então, tentar segurar minha onda aqui, né, para que eu não perca o meu canal. Então, vamos lá. Francisco TR, de 43 anos, natural de Fortaleza, capital do Ceará. Francisco T,
já tinha antecedentes por roubo e violência. Francisco MF, 43 anos também, natural de Quixadá, também tinha antecedentes por violência doméstica. E Jadson MS, de 23 anos, Jadson tinha a ficha limpa, ele não tinha antecedentes. Então, quer dizer, ele já começou com um enorme estrago, algo que é raro da gente ver. Mas isso provavelmente aconteceu pela junção da falta de caráter e do efeito dos ilícitos. Porque na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, o que a gente vê é que eles vão galgando degrau por degrau até chegar numa atrocidade dessas. E por que eu falei que é uma junção de falta de caráter, de maldade mesmo, com os ilícitos? Porque existem pessoas que fazem uso de substâncias e que não ficam agressivas e que nunca cometem nenhum tipo de delito, a não ser o uso de substância ilícita, porque isso na realidade é uma roda, né? Porque se não tem quem compre, não vai ter quem vender. E como já é de se esperar num caso desses, na hora do interrogatório fica aquele joguinho de empurra-empurra. O Francisco T diz que não sabe se foi o Jadson ou se foi o Francisco M, porque ele estava dentro do carro e ele não olhou. Já o Francisco M fala que foi o Jadson. E o Jadson alega ter sido o Francisco T, que alegou estar dentro do carro. Eu acredito que a polícia não vai ter muita dificuldade de identificar quem de fato consumou o ato de ceifar a vida da Nathani, porque provavelmente foi a pessoa a quem ela atingiu com a pedra. Então essa pessoa vai estar machucada. Essa pessoa é a mais provável que tenha se voltado contra ela. No dia seguinte já é realizado, né, um rápido velório e centenas de pessoas acompanham o enterro da Nathani, que é feito na cidade de Quixeramobim, no cemitério Parque Afame. Diante do tamanho da comoção, com a brutalidade do que aconteceu com uma jovem que era um doce de pessoa, estava na igreja, o prefeito decreta 3 dias de luto. Bom, pessoal, esse caso vai ficar por aqui hoje. Eu ainda estou sem o meu computador. Eu não sei se vocês notaram, né? Eu tô até um pouquinho tensa, tô bastante nervosa com essa situação, mas eu não podia deixar de vir aqui e de falar da Nathani. Afinal de contas, não só pela brutalidade que foi cometida com ela, mas esse caso também aponta pra gente várias coisinhas que a gente pode tentar fazer para se defender de situações como essa. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer isso, porque as pessoas ainda são bastante ingênuas. A gente tem muita gente ingênua no nosso país, no nosso mundo, na verdade. Então o meu maior foco não é chocar. Vocês sabem que eu não gosto disso, por isso que eu tô super magoada com o vídeo em relação ao envenenamento lá no Piauí. Eu quero conscientizar, fazer com que as pessoas que são mais simples, mais ingênuas, que elas comecem a entender que embora elas sejam pessoas boas, embora ao redor delas elas só conheçam pessoas boas, infelizmente o mundo não é feito só de pessoas boas. O que eu consegui trazer para vocês, né, foi numa pesquisa rápida no celular. Eu acabo não tendo tanta ferramenta, então não dá para falar muito mais coisa também. Como eu disse, foi um caso assim solucionado de um dia para o outro, de tamanha brutalidade e com vários pontos para a gente ficar em alerta. É lamentável, porque uma jovem linda, que estava com a família pouco tempo antes, que estava com os amigos na igreja pouco tempo antes, acaba tendo sua vida tirada dessa maneira.
Então é algo assim que eu sei que muitas pessoas questionam. Poxa, mas ela estava na igreja, como é que pode acontecer uma coisa dessas? A gente não conhece os mistérios, né, da vida, da mente. Eu sempre enfatizo aqui que são coisas muito interessantes para a gente observar e tentar aplicar na nossa vida. A gente sabe que em todos os ambientes existem pessoas boas, existem pessoas ruins, mas aqui que eu pesquisei, tudo indicava que a Nathani era realmente uma menina do bem. Então, com toda certeza, ela foi para um lugar muito melhor. Vocês já conhecem minha crença, eu acredito em reencarnação, eu acredito que se a gente está sofrendo hoje aqui, nessa vida, é porque em outra vida a gente fez alguém sofrer. Então a gente vem para expiar e tentar elevar, evoluir o nosso espírito. E é para mim a explicação que tranquiliza o meu coração quando acontece algo desse tipo com uma moça tão doce. Se vocês quiserem colocar a opinião de vocês, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas, uma pessoa praticamente na porta da igreja, que seja diferente do que eu acredito, coloca aqui para mim. Eu tenho um imenso respeito pela crença de cada um. E eu acho que o mais importante é justamente isso, respeitar as diferenças. O que mais causa problema é quando a gente tem na mente da gente que a gente tá certo, ponto final. E aí a gente não respeita os outros. Então, gente, bora respeitar a crença de cada um. O Deus é o mesmo. Para quem não acredita em Deus, desde que não pratique o mal, depois eles se acertam. Não cabe a nós julgamentos, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Beijos, milhões de beijos no coração, pelo carinho, por estarem aqui comigo. Ah, eu já ia esquecendo, né? Se você gosta do meu trabalho, curte. Você não tá curtindo o caso, você tá curtindo o meu trabalho, comenta, procura compartilhar, porque todas essas coisas pro algoritmo, porque o YouTube é uma plataforma administrada basicamente por algoritmo, e as inteligências artificiais, elas nunca vão ser inteligências emocionais. Então, ela só vai entender que o meu trabalho é relevante se a gente interagir. Então, pessoal, para vocês que gostam do trabalho que eu faço, dá um apoio aí pra mim, tá? Vamos interagir. Na medida do possível eu vou respondendo. Eu peço desculpa àqueles que eu demoro um pouquinho para responder, que não é tão simples assim, mas eu faço questão de quando... É que às vezes, assim, tipo, se chegar a cerca de 500 comentários, fica muito difícil mesmo, quase impossível, até porque eles se misturam. Aí, às vezes, alguns que a gente lembra que já respondeu, lá na plataforma tá apagado, tá excluído. Então, eu peço para vocês que sejam compreensivos com isso também, que muitas vezes eu não consigo e muitas vezes o próprio algoritmo apaga. Eu não sei se é dependendo da resposta, porque muitas coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, eu acabo desabafando com vocês nos comentários, tá? Mas mesmo assim, não desistam, tá bom? Bora a gente interagir, tentar fazer o canal crescer, decolar e assim conseguir alcançar mais pessoas, para que essas pessoas fiquem mais na defensiva e menos coisas ruins venham a acontecer. Beijos no coração e até o próximo vídeo.